Então os anjos são poderosos seres do reino invisível dos espíritos. O reino espiritual é povoado por seres espirituais, certo? Esse reino espiritual está dividido em dois, o reino espiritual e o reino físico. O reino físico é um reino que é regido pelo natural e ao mesmo tempo pelo espiritual. Esse reino físico é composto de homens, criaturas e seres inanimados e animados. Nós estamos dentro de um reino físico, ao mesmo tempo dentro de um reino espiritual. E isso comporta pessoas boas e ruins, como espíritos bons e ruins. É um reino superiormente mais poderoso, mais populoso e mais organizado que o nosso mundo físico aqui. Então, lá em cima, no mundo espiritual, ou aqui mesmo, nesse mundo espiritual, dentro desse mundo físico, esse é um mundo mais organizado que o próprio reino natural. A lei nesse reino espiritual é seguida à risca. Nenhum anjo ultrapassa limite algum na terra e ninguém pode também ultrapassar da terra para o limite espiritual. Então, os espíritos bons e os espíritos maus, eles são regidos por uma lei que nenhum deles pode ultrapassar. Principalmente os maus, que às vezes querem atacar os homens, né? Mas eles só fazem quando Deus dá a ordem. Então eles são obedientes quanto à lei que rege o mundo espiritual. Quando Deus permite, né, Deus? Quando Deus permite. Agora, a capacidade física e espiritual dos anjos. Qual o poder físico desses anjos? Eles têm poder para entrar e sair da terra quando eles querem. Como o mundo espiritual está dentro do mundo físico, tanto faz estar aqui como lá em cima. É claro que os anjos não caem. Diz a Bíblia que os anjos descem. Quem cai é Satanás, seus anjos já caíram, já estão caídos. Mas também essa expressão cair é uma expressão espiritual, porque eles não podem cair porque é espírito. O espírito voa, o espírito não fica preso a um estado, a um lugar. Então essa expressão cair é espiritual. Caiu, saiu, destituído, foi da glória, da presença de Deus. Esse é o sentido de ter caído, certo? Anjo diz que a Bíblia diz que eles descem, porque são mandados para vir aqui. Então eles descem porque tem ordem para vir. Por isso eles são chamados de que eles descem. O verbo é usado, o verbo descer. Para os demônios são chamados o verbo cair, porque eles caíram da presença de Deus. Eles não são mais enviados, então eles são derrotados, né? A velocidade desses anjos, tanto os bons como os maus, é a velocidade do relâmpago, como está lá em Ezequiel capítulo 1. Eles zigue-zagueiam, como um relâmpago, quando estão executando a função. Tanto os anjos bons como os anjos maus, eles têm essa capacidade. Ou quando o próprio Criador desvenda-lhes os olhos para poder enxergar esse mundo espiritual. Ou seja, a gente pode ver esses anjos zigue-zagueando, ou os demônios também, quando Deus abre os olhos espirituais, certo? É o nosso que a gente vê, né? Os anjos também fazem parte das... Os anjos também fazem parte da experiência humana de gente que não é crente, certo? Então não é só crente que tem um anjo. É claro que a promessa é: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Mas quem não tem, quem não é crente, não é porque não teme. Tem gente que teme, mas não é crente, não é cristão. Esses também Deus guarda, Deus livra. Eles têm uma experiência. Por quê? Porque os anjos são ministros para aqueles que ainda vão herdar a vida eterna. Então, é para quem já herdou e para quem vai ainda herdar. Então, quem não é cristão, quem não é crente, mas teme, Deus também guarda. Porque lá na frente Deus já tem um propósito e vai salvar, né? Então, esses anjos sempre eles têm a função de guardar o homem na terra. Esse interesse não é vindo deles próprios, porquanto não são oniscientes nem onipresentes, para de antemão conhecerem os ainda descrentes que hão de herdar a vida eterna. É Deus que põe um anjo ao lado de uma pessoa que não é cristã, mas também tem visão, ela tem sonhos de premonição, e Deus mostra a elas também esses anjos, ela tem capacidade de ver esses anjos, porque Deus tem um propósito na vida dessas pessoas, certo? Vamos ler aqui todo mundo junto? Não são espíritos ministradores, somente os que hão de herdar a vida eterna, porque já alcançaram esta bênção, mas também os que, havendo de herdá-la, ainda não tomaram a decisão de servir a Cristo. Então, os anjos são ministros, são servos.
para aquele que vai herdar a vida eterna. Então tem gente que ainda vai herdar, ele nem sabe que vai herdar. Ele já tem um anjo sem saber. Certo? Ô, pastor, então, tipo assim, eu tenho uma colega minha que ela tem visão, era católica, mas ela tem uma visão. Tudo que acontece, tudo que Deus dá a visão, acontece. Tem uns dias ela teve uma visão que ia acontecer com a amiga dela e acabou acontecendo. Então, Deus, mais que a gente Sim, por quê? Porque o homem ele é espiritual. Tem gente que tem o seu psiquismo mais desenvolvido que dos outros. Aí, às vezes, essa revelação, no mundo espiritual, no mundo cristão, no ambiente cristão, eles chamam de visão de revelação. Né? Eles lá já têm a ideia de chamar que é premonição. Teve uma premonição, né? Teve um sonho. A linguagem dentro do meio cristão teve uma revelação, teve uma visão. A linguagem lá fora ele teve uma premonição, ele sonhou. Mas por que ele pode ter sem ser cheio do Espírito Santo, sem estar dentro de uma igreja, sem ser chamado de crente? Porque o homem é espiritual, ele tem contato com o mundo espiritual, independente de ser crente ou não. E o que faz acontecer isso é o temor que a pessoa tem a Deus, né? Porque uma pessoa rebelde não vai ter. Só quando Deus quer mostrar, dar uma lição, ensinar alguma coisa, Deus abre a mente naquela hora ali e mostra. Porque Deus é que está no mundo espiritual, é Deus que tem o controle de tudo, certo? Então os anjos de Deus não estão a favor unicamente dos bons, mas também de alguns que não o são ainda, que ainda vão ser, porque eles ainda vão desenvolver a salvação. Porque a essência de um anjo é ser mensageiro, entendeu? O anjo, ele é, como eu disse, ele é funcionário de Deus. Deus primeiro criou funcionários, só para servi-lo. Quando esses funcionários falharam, aí agora Deus criou a família, os seus filhos. Nós somos filhos. Anjo não é filho de Deus. Nós é que sim somos filhos. Ainda que na Bíblia tem uma parte poética que chama quando os filhos de Deus vierem se apresentar, esses filhos de Deus sendo também anjos, ou homens obedientes, como alguns queiram, mas aí é só uma linguagem poética, mas anjo não é filho de Deus. Quem é filho de Deus somos nós, porque fomos adotados para a família de Deus. Certo? Agora vamos falar sobre os anjos e sua participação na espiritualidade humana. Em que área de nossa espiritualidade o anjo tem influência, ou pode influenciar? Será que o anjo influencia na nossa espiritualidade? Recentes pesquisas, segundo Champlin, desvendam possibilidades quase ilimitadas para outras mentes serem influenciadas através da sugestão. Superficiais fenômenos físicos, como o odor de uma violeta, ou como a visão de uma pétala de rosa, em uma página amassada de um livro, podem dar início a uma série inteira de pensamentos que podem mudar o rumo inteiro de uma vida. Uma palavra ou um olhar pode exercer grande fascínio sobre nós. Fischer, em seu livro Natural Method of Revelation, afirma: os fatos do hipnotismo ilustram a possibilidade de uma mente cair sob uma estranha escravidão a outra mente. Ora, se outros homens podem nos influenciar tão poderosamente, então é perfeitamente possível que os espíritos que estão sujeitos às limitações da carne possam influenciar-nos ainda mais. Se um homem pode influenciar o outro, sugestionar o outro para andar em um caminho errado, quanto mais um espírito mau e um espírito bom. Fica falando ao ouvido e a pessoa ela é introjetada com aquela conversa, com a palavra, com as vozes, e ela pode ser influenciada. Em relação aos anjos bons, que são os anjos que estão com Deus, eles também nos ajudam a desenvolver a salvação. Porque eles são para isso, eles estão para isso, eles foram feitos para isso. Para aqueles que vão herdar a vida eterna. Como? Ministrando, servindo, ajudando, amparando, colocando tudo a favor daquele que vai herdar a vida eterna. Então ele pode nos influenciar. Na hora da morte, né? Na hora da morte, na hora da dificuldade, ele avisa, não vai lá, dá um sonho, dá uma visão, né? Deus é que dá esse sonho através desses anjos, né? Através do Espírito Santo. Ele mostra os anjos. Agora esse termo, vou falar sobre um termo, anjo, que é um termo como um chavão na Bíblia. Porque às vezes quando a gente fala anjo, a gente pensa que tudo é anjo, né? Todos os seres espirituais são chamados de anjos, mas nem todos são chamados de anjos. Porque a palavra anjo é apenas um chavão, um designatário simples para você entender a ordem de seres espirituais, que é infinita. Não, infinita não tem fim, porque já é um número fechado. Mas é um número que não pode contar, certo?
Porque os anjos não é uma espécie, os anjos são um exército. Eles não se reproduzem nem se diminuem. Os anjos foram feitos a quantidade que Deus quis na sua mente. Ele pensou, foi feito e aí, pronto, nunca diminuiu e nunca aumentou. É claro que a quantidade que existia de anjo bom no céu foi diminuída a terça parte. De milhões, milhares de milhares. E essa quantidade caiu. E a outra que ficou é que está no céu. Nós somos capazes de ver anjos? Sim, se Deus abrir os olhos, você abrir, você entender, você vê anjos. Você pode ver os anjos. Vamos falar lá como é que a gente pode ver anjos. Porque alguns veem um menino, uma criancinha, uma mulher de cabelão, loiro, e é o anjo. Então depois vamos falar por que, como é possível essas modalidades tão diferentes de ver anjo. Então esse termo anjo é apenas um chavão para designar todos os anjos, porque existem os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os domínios, as potestades, os poderes, as forças, que são grupos de escalas ou de escalões diferentes de anjos ou de poderes espirituais. Todos são chamados de anjos, porque todos são mensageiros. A palavra anjo é isso, mensageiro. Mas dentro desse grupo de mensageiros, ele se subdivide em altos escalões e também pequenos escalões de mensageiros. E cada escalão designa o poder, a força e a autoridade desses anjos. E aí eles recebem nomes diferentes. Então a palavra anjo é só um chavão. É só um termo para a gente generalizar tudo, para ficar fácil para falar. Mas se eu quiser falar dos anjos que são da guerra, são os arcanjos. Então não é um anjo comum. É um anjo poderoso. É um anjo mais forte. Ele tem uma responsabilidade muito maior. Certo? Vamos ver então os diferentes usos da palavra anjos na Bíblia. Primeiro, pode ser chamado de forças inanimadas da natureza. Salmo 104, 3, 4. És tu que fazes das nuvens o teu carro, que andas sobre as asas do vento, que fazes dos ventos teus mensageiros, de um fogo abrasador os teus ministros. Nuvens, faz carro, faz asa de vento, faz mensageiro, faz um fogo abrasador, faz ministro. Olha um monte de palavras para designar um anjo. Também pode ser chamado de sacerdotes, pois os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento da sua boca, devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro, não é o ângelo, é o anjo do Senhor dos Exércitos. Se ele é o mensageiro, ele é o anjo, certo? Ventos, como já falamos aqui, aos Hebreus 1,7, que de seus anjos faz ventos. Quando tem essas tempestades e demônios, são ventos, são anjos por trás ali, ou anjos bons ou anjos maus. Ou anjo está usando, ou Deus está usando um anjo mau para destruir uma cidade, um lugar, alguma coisa, ou são demônios mesmo que estão vindo para atacar, para interferir em uma obra, um trabalho de Deus, alguma coisa assim. Então, quando tem demoníaco, quando tem isso, a gente tem sempre repreendendo, expulsando em nome de Jesus, porque ou é Deus que quis, a gente sabe quando é Deus. Ou não é, ou quando não é Deus, a gente também sabe, né? Pragas e criativos. Isso é esporádico. Tá. Isso é quando há quando Deus manda. Tem motivo, Existe os fenômenos da natureza mesmo. Tem motivo, tem os fenômenos da natureza mesmo, que a gente sabe quando é fenômeno da natureza, a gente sabe. Porque geralmente quando não é fenômeno da natureza, é quando está acontecendo uma obra, uma cruzada, um evangelismo, alguma coisa, entendeu? A gente percebe que está vindo um temporal, está vindo uma afronta, está vindo. A gente percebe. Porque a gente é espiritual. Então, na hora, o homem espiritual entende o que é espiritual. Pragas também são vistos como sendo anjos mandados, olha aí. E atirou sobre eles o ardor da sua ira, o furor, a indignação e a angústia, qual companhia de anjos destruidores. Então, ardor, ira, furor, indignação, angústia, era como se fosse uma companhia, um batalhão de anjos destruidores. Tudo aquilo para perseguir, para afrontar, para destruir. Depois, também pode ser chamado como espinho. Aquele mensageiro que estava no espinho, que estava no corpo de Paulo, na carne de Paulo, é chamado de espinho de carne, o espinho da carne, né? Um espinho na carne de Paulo. Ele diz, é o mensageiro de Satanás, que afrontava, não sei como, na carne dele, sentia alguma coisa que doía, que perturbava a sua mente, e ali ele sabia que não era uma doença, não era uma dor, né? Não era uma bursite, não era um reumatismo, não era uma dor comum. Era algo sobrenatural que ele percebia que não estava
no seu alcance de domínio. Então ele entendeu que era um mensageiro de Satanás, que Deus permitia perturbá-lo da carne, uma aflição na carne, uma dor, entendeu? Que ultrapassava o limite da própria ciência. O caráter de um homem também é chamado de anjo, aos Gálatas 4,14. Antes me recebeste como a um anjo de Deus. Quando alguém recebe qualquer reverência, aquele temor, fulano, parece um anjo. Então, por causa do perfil, por causa do caráter daquela pessoa, que parece a bondade de um anjo bom. Pastores são chamados de anjos, né? Os varões, eles são chamados de varões, sim. Enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora da oblação da carne. Nem por isso ele era um homem com sexo, mas era o homem, a espécie homem, certo? Porque Deus, quando Deus fez o homem, ele fez essa espécie homem. E agora ele criou duas casas para colocar o sexo masculino e o sexo feminino. Então, tanto a mulher é homem, como o homem é homem. Porque homem é a espécie humana é homem. Então, e a Bíblia diz, que Deus fez o homem, macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Mas ele fez um homem, mas esse homem é macho e fêmea. Então, nele só tem duas casas, a casa macho e a casa fêmea. Certo? Mas enquanto ao anjo, não. Essa estrutura aqui, ele é chamado de varão, porque ele tem aquela aparência de um homem. Ele tem a forma de um homem, mas ele não é um homem como um ser humano, porque ele é um espírito. Entendeu? Mas é visto como homem. Carro de nuvem, já falamos, carro de Deus, asas do vento, labareda de fogo, missionários, ministros, coluna de nuvem, chama de fogo. Então, muitos desses nomes são chamados de anjos, filhos de Deus na poesia. Como eu já falei no começo, né? Que eles não são filhos de Deus. Mas na poesia, como lá em Jó 1,6, os filhos de Deus vieram perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Agora, esse anjo, um anjo chamado espinho, foi o que eu falei aqui na carta de Paulo. Esse espinho podia ser a gagueira, que ele era gago, Paulo, segundo aos Coríntios 10,10. Porque eles dizem, as cartas dele são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca e a sua palavra é desprezível. Imagina, Paulo com tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanta eloquência, tanta coisa por fora, mandando carta, você tinha uma visão mental dessa pessoa como um homem muito poderoso, muito forte, uma presença boa. Mas quando ele estava no culto, na frente de todo mundo via que a sua presença era fraca. Entendeu? Talvez isso lhe afligia muito. Talvez isso, alguém não dava tanta importância para ele. No meio da cristandade, porque lá fora ele era forte, era poderoso. Né? O próprio rei dava carta, né? O governador dava carta para ele prender os cristãos. Mas quando ele veio para o meio dos cristãos, os cristãos já não deram essa coisa toda, algumas, né? Porque perceberam a sua presença corporal fraca e as suas palavras desprezíveis, ou seja, porque não eram boas de se entender, por isso a ideia de que ele era gago. E talvez isso seja o espinho na carne de Paulo. Segundo aos Coríntios 11,6, pois ainda que seja rude na palavra, rude, forte, pesado, às vezes ignorante, que fala muito ríspidamente, não sou contudo na ciência. Ele era muito inteligente. Antes, por todos os modos, isso vos tenho demonstrado em tudo. Quer dizer, na hora de falar aqui, ele tinha complicações, dificuldade para falar com o povo na igreja. Mas às vezes não tem essa visão de Paulo. A gente não vê Paulo tão franzino assim, né? A gente só vê Paulo 10 em tudo. A gente está mostrando a fraqueza dele aqui. Tinha a visão fraca, aos Gálatas 4,15. Onde está, pois, aquela vossa satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos e muito teríeis dado. Ele queria ter os olhos dos irmãos, e talvez ele tinha problema de visão. Então talvez isso fosse esse espinho na carne que ele chamou de mensageiro de Satanás. Nós não estamos afirmando. E por fim, sofrimento emocional resultante de ele não ter ganhado os judeus para o Messias da forma como desejava. Atos 28:24. Uns criam as suas palavras, mas outros as rejeitavam. Então nem todo mundo aceitava as palavras de Paulo. Todo mundo que eu falo, os judeus. Né? Então vamos falar agora sobre a aparição. Como eles aparecem, o modo como os anjos podem ser vistos. A melhor maneira de se entender o respeito das experiências angelicais é comparar as experiências das pessoas conferindo com as histórias da Bíblia. Ou seja, quando alguém fala, eu vi uma criancinha, é um anjo. Eu vi uma mulher com cabelo loiro, é um anjo.
A gente tem que ver se na Bíblia alguém viu assim. Para a gente saber que se é daquele jeito mesmo que se vê anjo. Porque é como está na Bíblia que a gente sabe que é assim que se vê os anjos. Entendeu? Então, tipo assim, mais assim, você está sentado aí. Aí eu vejo tipo uma luz bem brilhante. É anjo ou não? Não, é uma luz brilhante. Não, se eu deixei aqui assim, aí. Entendi. Aí do lado da assim, A gente sempre fala assim, ó, olha, eu vi você está sentado porque eu estou vendo uma luz brilhante. A gente não vai falar que é um anjo, porque está vendo uma luz. Agora, quando alguém vê uma forma de uma pessoa, de um homem, aí ela diz é um anjo. Porque ela precisa de uma forma humana, como um varão, como um Gabriel aqui está falando que é um varão, né? Então ele viu uma forma de um homem, está dizendo que isso aí é um homem. Então é um anjo. E se vê tipo uma pena assim, branca? Então, mas quem vê uma pena, quem vê uma luz, ele não vai falar que é um anjo. Eu vi um anjo, como é que era um anjo? Era uma pena. Não, não vai dizer isso. Alguém só vai dizer que é um anjo se tiver uma forma humana. E é o que eu quero distinguir aqui, é que alguém vê também uma forma de mulher e diz que é um anjo. Aí eu vi uma mulher de cabelo, acho que era um anjo que veio, a mulher muito cabeluda, né, o cabelo grande e tal, era loira. Eu vi uma criancinha, tal, no peito, é um anjo. Quem não chama que a criancinha é um anjo? Então essa linguagem é uma linguagem comum, popular de todo mundo. Agora já vê o que a Bíblia fala quanto a essas coisas, entendeu? Então, ângelas, não existe Ângela, que é o anjo fêmea, né? Tem essa passagem na Bíblia, em Zacarias 5:9, que Zacarias vê uma mulher com asas saindo de dentro de um éfado, dentro de um pote. Aí ele diz que essa mulher é a iniquidade, é o pecado. Então, para identificar o pecado, o erro, o adultério, o que não presta, mas a forma angelical é sempre da forma masculina, ainda que não seja um masculino, ainda que não tenha sexo, porque ele sempre é designado como um varão, por causa da forma homem, entendeu? Então ele não pode confundir. Então mulher, na Bíblia, sempre assim, nesse caso aqui, sendo com asas e tal, é o poder do pecado, ó, ganhando asas, não é um anjo, então é coisa ruim. Um anjo mau pode se passar por isso, como uma mulher com asas, para alguém que não tem experiência, pensar que isso aqui é um anjo que vem me avisar alguma coisa, certo? Geralmente as pessoas que perdem um ente querido, o pai, a mãe, o irmão, alguém que gosta e tal, aí as pessoas voltam no sonho, quando está muito novo, aquela morte, né, o velório que aconteceu e tal, elas sonham e veem que aquela pessoa veio como um anjo, mas ela vem como uma pessoa normal. Ela não vem com trejeitos, ela não vem com adereços, ela vem como uma pessoa normal visitar a outra, em sonho, porque a mente é imaginativa. A pessoa está sofrendo pelos problemas psicológicos, não se curou ainda não precisa pelo menos de um ano para saber lidar com o trauma da morte e tal. Aí vai sonhar com o pai que for, está lá no céu, está outro no inferno, o que for. A pessoa vai começar a pensar, ver coisas mesmo. Eu perdi minha mãe há 2 anos. E eu sonhava, mas sonha com a pessoa viva. Sim. Como se ela estivesse viva. Aí não sonha com morto, não. Só sonha vivo, porque a pessoa não veio, é só um sonho. é o sonho. Porque a sua própria mente está criando. Por quê? Porque você tinha afinidade com a pessoa. Isso é o contato do psiquismo que nós temos, é uma coisa natural. Isso não é demônio, isso não está errado, não. Eu posso sonhar, Deus leva minha mãe, ou o que for, um parente, um amigo, e eu era muito apegado, aquele apego transforma em visões depois com a perda, certo? E eu posso ver por um tempo até me curar sobre isso. Entendeu, né? Então, alguém pode ver anjos à noite de olho fechado, como aconteceu com Jacó, que viu os anjos subindo e descendo na escada, né? Nabucodonosor, José, o pai adotivo de Jesus. Alguém também pode ver anjos à noite, não no sonho, mas de olho aberto. Como Daniel viu anjos de olhos abertos no rio, junto ao rio Tigre e junto a alguns homens. Outros podem ver os anjos de dia, de olho fechado ou aberto, como 1 Samuel 3:1. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes, mas ele ouviu a voz chamando Samuel, Samuel, né? Ver o anjo era motivo de alegria, grande temor e de morte. Então hoje todo mundo vê o anjo porque é a graça. A Bíblia diz que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo, para a gente ver mesmo, teria visão, teria revelação. Mas nesse tempo aqui não, ver um anjo era uma coisa surpreendente. Era muita alegria, mas ao mesmo tempo muito medo, pensava que ia morrer. Entendeu? Igual o Juízo aqui, 6, 22, 23.
Vendo Gideão, que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Olha isso que ele disse, que ele viu o anjo do Senhor. Porém o Senhor disse. Então o anjo do Senhor era Deus, era Jesus, no Velho Testamento aparecendo. E o anjo responde a ele como sendo o Senhor, sendo Deus. Daniel, quando viu o anjo também, no caso Gabriel, quando viu Gabriel, o que aconteceu? O seu espírito ficou abatido dentro do corpo, as visões da sua cabeça lhe perturbaram, os seus pensamentos lhe perturbaram, e seu semblante se mudou. Olha aqui a gravidade da visão que ele teve. Ele viu quem? Gabriel. Quando Maria viu Gabriel, ela não teve mais essa sensação aqui. Maria não viu o anjo Gabriel, mas ela não perturbou a mente, ela não ficou 3 dias de febre, como ficou Daniel, ela não ficou com a mente perturbada, o corpo abatido, mas Daniel já ficou. Era um tempo diferente. O tempo de Maria foi outro tempo, Deus já queria revelar mesmo as coisas espirituais ao homem de uma forma mais clara, né? Daniel sentiu-se amedrontado, fugiu de medo da presença do anjo, o corpo apresentava certa fraqueza física, sentiu-se anestesiado, porque como que em profundo sono, perdeu as forças das pernas por causa dos tremores de todo o corpo, abaixou a cabeça e ficava mudo, sentia muitas dores, ficou sem fôlego, desconsolado. Depois foi fortalecido apenas por ter ouvido a palavra de consolo do anjo. O anjo diz: não temas, eu sou Gabriel. Aí depois que o anjo falou com ele, que ele reforçou, o anjo tocou nele e levantou ele e recobrou o ânimo. Então, hoje pode acontecer isso sim. Não é uma visão muito extraordinária que Deus queira mostrar, né? Mas hoje já não está mais desse jeito para ter todo esse medo, esse amedrontamento. Geralmente eu vejo quando acontece isso, quando alguém vai pós-morte, em um estado de coma, vai lá no inferno ou vai no céu e vê as coisas e volta tremendo, suando frio e tal, porque viu coisas inefáveis, né? Indizíveis, inenarráveis e tal. Então, porque é um trabalhar de Deus com cada pessoa. O anjo pode vir também de uma forma extra mística, um êxtase místico do corpo, ou seja, o arrebatamento do físico. A pessoa sai de um lugar e é levada para outro. Não é levitar, porque a levitação é coisa demoníaca. A pessoa está aqui no yoga, né? Cruza as pernas, faz aquele negócio que eu não sei muito o que tu faz. Resumindo, ele invoca aquele A1. A1 é um demônio muito forte na escala dos anjos. E a pessoa vai falar A1 até entra em transe. E aí ele começa a ser levado à mente, porque faz uma limpeza mental. Ele leva e vê esse demônio. E ele pode chegar no nível de levitar, levantar, sair do lugar. Ele não pode ser levado muito longe, mas naquele nível de levitar. Mas isso não acontece com qualquer pessoa. Tem que ser alguém que se entregou, fez pacto, né? Porque tudo é intimidade. Quanto mais tem intimidade com Deus, mais Deus se revela para nós. E quanto mais o mal, alguém tem intimidade com o mal, mais ele também vê coisas do mal. Porque ele se entregou mais, ele chegou mais perto da maldade, né? Tudo é uma questão de intimidade. A Bíblia registra a experiência de Filipe com um eunuco de Candace, a rainha etíope. Ele estava pregando e foi levado de um lugar para outro. Quando saiu da água, o Espírito Santo lhe arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, porque jubiloso seguiu o seu caminho. Então ele saiu de um lugar, como saiu aqui de Guaratinga, e foi lá para Itabela. Ele não foi arrebatado nem para o céu nem para o inferno, foi arrebatado de um lugar físico para outro lugar físico. Certo? Então, êxtase fora do corpo, ou do corpo, no próprio corpo, né? E Ezequiel também, que foi transportado do rio Quebar para onde estavam os cativos em Babilônia. Olha aí, a Bíblia diz lá, Ezequiel, falando que foi tirado pelos cachos da cabeça. Então ele tinha cabelo longo, né? Cabelo grande. Pegou pelos cachos dos cabelos e arrebatou, e levantou e foi levado lá para a Babilônia. Como que estivesse aqui no rio do Sardes, e foi levado lá para Monte Alegre. Ele foi arrebatado. E foi levado o seu corpo para ficar junto aos cativos da Babilônia. Então o Espírito me levou e me levantou e me levou, e eu me fui, amargurado, na indicação do meu espírito, e a mão do Senhor era forte sobre mim. Também pode ser êxtase místico do próprio Espírito, somente a mente arrebatada, sem levar o corpo, só levar a mente, e o espírito humano em êxtase, como que fora de si, penetrando o mundo espiritual. Apocalipse 1:10.
Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então o corpo estava lá em Patmos e a mente estava lá no mundo espiritual. Foi arrebatado em espírito. Mas os anjos também podem se materializar. Então os anjos se materializam e os demônios se materializam. Então tem uma forma de carne. Certo? A Bíblia nos apresenta 3 anjos visitando a tenda de Abraão nos carvalhais de Mangue, em Hebron, na forma de varões comendo carne com ele. E quando os 3 anjos chegaram na casa de Abraão, ele percebeu que ali eram 3 varões, mas ele viu que tinha alguma coisa a mais naqueles 3 varões. Aí mandou Sara fazer o quê? Preparar o guisado lá, o cabrito, vão fazer a comida, que eles vão estar com fome, são 3 viajantes de longe. Aí os 3 viajantes foram conversar com ele e falar sobre o amigo dele que estava lá em Sodoma e Gomorra, que era Ló. Aí 2 foram para lá e um ficou com Abraão. Os 2 que foram eram os anjos que iam livrar Ló. E o que ficou com Abraão era o anjo do Senhor, que era Jesus. Ficou com Abraão. Todos os 3 materializados comeram na casa de Abraão. Também na casa de Manoá, o pai de Sansão, o anjo do Senhor preferiu não comer carne. Ó, Josué, Juízes 14, 15, 16. Vamos ler todo mundo? Então Manoá disse ao anjo do Senhor: deixa que te detenhamos, para que te preparemos um cabrito. Disse, porém, o anjo do Senhor a Manoá: ainda que te detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, é ao Senhor que oferecerás. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Está vendo? Ele está querendo oferecer comida. E o anjo falou assim: ó, não adianta que eu não vou comer. Não comerei do teu pão. E se fizer o holocausto, vai ser para o Senhor, que eu não posso receber, que eu não sou Deus. Ali era um anjo normal, né? Essa forma angelical que anjos têm de se manifestar na terra é hoje ainda possível na forma de semelhança com pessoas conhecidas ou não. Então Deus pode usar também pessoas conhecidas ou não, em um ambiente, em um momento difícil que você está passando. Deus usa a pessoa, ajuda, e você nem percebe quando vê, cadê a pessoa que você dá uma oferta, dá uma ajuda, retribuir, sumiu, desapareceu. Então as pessoas aparecem hoje ainda, Deus faz, materializa anjos na forma de pessoas que você já conhece ou não conhece. Elas te ajudam num momento específico e quando você procura não estão lá mais. Glória a Deus, né? Como é a aparência dos anjos? Como a Bíblia diz que os anjos são? Então, as aparências dos anjos é de acordo com o seu ofício. Quer dizer, um soldado tem que ser forte, musculoso, alto, tal, porque ele vai guerrear, ele tem que enfrentar coisas. Então, o anjo de guerra tem que ser nesse porte. O anjo do mensageiro precisa de músculo, de força para brigar, não precisa. Você vai só entregar o papelzinho lá, só vai entregar só o aviso. A profecia, né? É. Então, é um ser diferente, luminoso, bonito também, mas não com a aparência de guerra, de guerreiro. Certo? Os serafins já são outros anjos diferentes de sua aparência, porque já não é para guerrear e nem é para entregar mensagem nenhuma. Eles ficam lá no céu adorando a Deus, na frente de Deus. Aí você vê lá em Apocalipse que eles têm 4 rostos, né? Uma cabeça com 4 faces, para representar toda a criação, tudo que Deus fez. Olha aí a aparência como é que é, toda diferente. Outros veem como incandescentes, uma luz forte. Ezequiel viu como relâmpagos que zigue-zagueavam, ia para lá e para cá. Então, de acordo com a função, eles têm uma aparência diferente. Os anjos guerreiros são assustadores. Na palavra de Deus, querubins são anjos guerreiros. Um deles é o primeiro que aparece nas Escrituras, em Gênesis 3, 24. Aquele que está com a espada flamejante diante do jardim do Éden, para guardar o caminho da árvore da vida. No templo de Salomão havia figuras de querubins feitos de pedra que mediam 5 metros de altura, com asas que tinham a largura de 4,5 metros, muito diferente do lindo anjo dos cartões de Natal. Ao estudar a Bíblia, vemos que os querubins nem sempre são descritos do mesmo modo. Talvez a forma na qual se manifestam mude de acordo com a função que exercem. Certo? Então, aqueles cartões de Natal só mostram aquela beleza, tal, os anjos bonitos, né? Mas cada um, de acordo com a sua função, tem uma aparência diferente. Assim, quem não livra do mal? É Deus ou os anjos que livram? Isso. É Deus que livra, dando ordem aos anjos. Alguém tudo acha que foi o anjo que livrou. Isso é uma questão de cada um. Mas não é nem idolatria, nem angelolatria.
É uma questão da linguagem mesmo, modo de ver a coisa, o lado, o ângulo que a pessoa vê, né? Deus me livrou de alguma coisa, Deus mandou seu anjo, né? O anjo do Senhor me livrou hoje. Tanto faz. Quem livra mesmo, quem está por trás fazendo a obra é Deus. Aleluia. Salmo 34, 7. Diz que o anjo do Senhor é o anjo do Senhor. Esse anjo aqui é com inicial maiúsculo, porque não são os anjos qualquer. Não é querubim, não é serafim, não é arcanjo e nem outros anjos, dominadores, forças, potestades, principados. É o próprio Jesus como anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que os temem e livram. Certo? Por que ele acampa? O acampar fala de tabernáculo, de barraca. Morada provisória, né? É morada provisória. Ele não está aqui agora nessa barraca provisória, ele está dentro de nós, está acampado em nós, ele está aqui, porque ele é conosco, o nome dele é conosco, Deus conosco. É o único que está conosco. E acampa por quê? Porque onde nós vamos sair da terra, então ele sai junto conosco. E os anjos, eles são chamados e ordenados para nos dar livramento, para mandar mensagem, para guardar e tal, para dar aviso e tal. Porque são ministros para aqueles que vão herdar a vida eterna. Então, nós temos à disposição muitos anos aí. Como Jesus, quando estava tentado no deserto, quando ele venceu, o que aconteceu? Vieram os anjos e o serviram. Imagine, vieram os anjos e o serviram. Se alguém quiser me servir aqui, eu tenho que ser aquilo que eu preciso, né? O que a gente pode precisar aqui agora é o quê? Uma água. Tem calor. Imagine Jesus saindo de uma tentação com fome, 40 dias. O que Jesus precisava? De comida. Então eu acredito que naquela hora os anjos vieram e montaram um banquete para Jesus e o serviram. Porque assim como o anjo veio do nada, ele fez com que Elias, que estava caminhando 40 dias para lá para o monte, mandou Elias: levanta, olha aí, pão assando na brasa e uma botija de água. Deus transformou o quê? O nada. O nada fez aparecer ali uma botija de água e um pão assando na brasa. O anjo do Senhor estava ali e falou para ele o quê? Levanta que você ainda vai andar ainda muitos dias para o monte de Deus. Não parou ainda, não acabou a história. Então, se os anjos podem servir Elias ali do nada, fazer surgir comida na hora que ele precisava, ele estava com fome, andando. Se Jesus também, depois de 40 dias, estava com fome, os anjos serviram com comida. Do nada fez aparecer. Deus fez aparecer. Mas tem sentido. E Satanás até entende isso e falou o quê? Se você beber, então transforma. Então ele sabe que pode transformar pedra em pão. Jesus podia transformar aquela pedra em pão? Podia. E Jesus não é Deus? Era Deus que estava ali encarnado, mas Deus, como Espírito, podia fazer os anjos trazerem ali carne, comida para Jesus, porque ele estava com fome depois de 40 dias. Então tudo é Jesus por trás, é Deus por trás de toda a ação de anjos, certo? Vamos falar sobre a natureza dos incontáveis seres. Qual é a natureza? Primeiro, eles são criados pela palavra. Deus falou e eles apareceram. Deus não pegou, Deus não soprou, Deus não teve esse cuidado que teve conosco, mas ele só pensou e o pensamento de Deus se materializou. Ele imaginou milhões e milhões, milhares e milhares de seres espirituais. Aí falou: apareça. E aí apareceu. Ele falou: haja. Como foram, haja luz, haja isso. Ele falou e logo foram criados. Depois foi criado de algo que não é aparente. Deus não pegou nada que existia para fazer criar. Então não foi do nada. É claro que o nada é seus pensamentos, que do nada ninguém faz nada. Só Deus que chama as coisas que não existem à existência. Porque Deus já faz as coisas, primeiro ele termina, né? Como ele está aprendendo. Primeiro ele termina antes de fazer. Eu já estou terminado, porque Deus já sabe o que eu vou ser na frente, qual é o meu propósito para o fim da minha vida. Ele fez isso quando ele estava na eternidade. Ele pensou, ele me terminou e depois disso, agora começa. Aí eu nasci, chegou nessa fase de criancinha, vai estar tanto o processo vai chegar aí, a criança não sabe de nada, nós não sabemos de nada. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas ele não sabe as obras de Deus. A eternidade está dentro do nosso coração, a gente quer a eternidade, a gente quer Deus, a gente quer as coisas espirituais, mas a gente não entende nada disso. Deus não cegou isso. Mas todos nós estamos terminados, porque Ele é o primeiro e o último, é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega.
Então Deus, ele termina as coisas para depois começar. Está Ah. todo mundo terminado e completo. O propósito já está acabado. A obra está acabada. Só que depois que ele termina, ele diz, agora começa. Aí você nasce, cresce, reproduz, morre, e ele já sabe tudo que vai ser. Por isso que Moisés se preocupou. Senhor, me ensina a contar meus dias para que eu possa alcançar a coração sábio. Quer dizer, eu estou aqui, eu tenho 46 anos. Me ensina a contar quantos anos eu ainda tenho nessa terra, para que eu possa saber o que vai ser de mim, e o que eu vou fazer para aproveitar esse pouco de